Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional, para mais um dia de palavra. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Levítico, capítulo 27. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 9. Mas primeiro vamos estar aqui fazendo uma oração. Eu já aproveito para falar que esse é o último capítulo do livro de Levíticos. Então a gente vai estar aqui encerrando o Levítico hoje. E a partir de amanhã a gente vai estar fazendo um outro livro que Deus vai nos direcionar. Tá bom? Então esteja aqui amanhã também para poder dar continuidade aos devocionais, porque os devocionais têm que ser feitos todos os dias. Tá bom, gente? Para a gente poder ter intimidade com Deus e aprender mais sobre Ele, a ter relacionamento com Ele, tá bom? Mas primeiro vamos estar aqui, antes de tudo, estar fazendo uma oração para a gente estar começando esse momento com Deus. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para juntos darmos continuidade de devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, com essa presença do Espírito Santo aqui, Pai, a presença dele é fundamental nessa hora, Pai. Através dele a gente consegue ter maior entendimento da tua palavra, Senhor. Então eu peço-te, Pai, traga o Espírito Santo até nós, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Levítico, capítulo 27, versículo 9, que fala assim: quando alguém promete a Deus, o Senhor, um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado e não poderá ser trocado por outro, seja melhor ou pior. Mas se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui é sobre umas leis que Deus estava direcionando Moisés para passar para o povo, ok? Mas o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui no versículo 9 e 10 está dizendo que tudo que você oferece ao Senhor passa a pertencer a Ele. Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? A partir do momento que você aceita Jesus, você abre a porta para Jesus fazer morada dentro de você, você não pertence mais a você, você passa a pertencer a Deus. Ou seja, você ganha uma identidade de filho. Entende? E você deixa o mundo para trás, você deixa o Egito para trás e você passa a pertencer ao Senhor a partir do momento que você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida e reconhecendo que Jesus é Filho de Deus. Então, a partir desse momento, você ganha uma identidade e você passa a pertencer ao Senhor. E o que isso quer dizer na prática? Que a teoria é essa, mas o que isso quer dizer na prática? Que você não tem mais domínio nenhum sobre a sua vida. E que o que prevalece sobre a sua vida é a vontade de Deus. Então, ao invés de você ficar dando murro e ponta de faca, achando que apenas falar, verbalizar que você pertence a Deus, que você abriu a porta para Ele, que você abriu a porta para Jesus fazer morada dentro do seu coração, saiba você que você deu início a uma transformação na sua vida. Entende? Você vai deixar de ser a velha criatura para se tornar a nova criatura em Cristo, com Deus. Você está dando permissão para Deus mexer na sua vida. Entende? Só que Deus ele é tão perfeito que ele faz em etapas. A primeira etapa é abrir a porta. Você abriu a porta. Ou seja, seus pecados foram lançados no mar do esquecimento e Deus está te dando uma oportunidade de escrever uma nova história para ti. Um livro em branco, para ser reescrito por ele junto com você. Entende? E a partir desse momento, você está sendo direcionado por ele. Ok, gente? Então, a gente precisa reconhecer isso, tá? E saber que somos propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, nós não temos mais domínio sobre nós. A vontade de Deus prevalece sobre nós. Porém, muitos aqui têm dificuldade de achar que a gente não precisa fazer mais nada para estar com Deus, que apenas reconhecer Jesus é o suficiente. Para você poder viver os planos do Senhor para a sua vida, para você viver as promessas de Deus da Bíblia, para você viver a promessa que Deus fez exclusivamente a você, é necessário você ser preparado para viver essa promessa, para viver esses milagres, para viver tudo que Deus tem para a sua vida.
Então, você abriu a porta, foi o primeiro passo. Qual é o segundo passo? É você virar para Deus em oração e falar: Senhor, a minha vida é tua. Eu pertenço a ti. Eu consagro a minha vida ao Senhor. Faça em mim a tua vontade. Faça em mim o teu querer. A partir do momento que você fizer essa oração a Deus no seu secreto, você vai estar literalmente confirmando aos céus, ao mundo espiritual, que você não pertence mais a você, que você pertence a Deus. E a partir do momento que você está se consagrando ao Senhor, você está literalmente afirmando que você pertence a Deus e que você não tem mais domínio sobre você, que Ele tem domínio sobre você e que Ele governa sobre você. Ou seja, as suas vontades deixam de existir. E você passa a obedecer. Entende? Por isso que tem muitos aqui que o tempo de deserto é mais longo. Por quê? Porque a pessoa não consegue entender isso. A partir do momento que você abre a porta para Jesus e começa a ter relacionamento com Deus, você não tem mais domínio sobre você. É a vontade de Deus que prevalece. Você pode achar que você tem um domínio sobre você. Entende? Aí são as voltas no deserto que fica dando. Deus te deu uma ordem, Deus foi lá, deu uma ordem para ti, você achou aquela ordem sem sentido, ou achou aquela ordem um absurdo, você não acatou a ordem que Ele te deu. O que Ele vai fazer? Ele não vai chegar a você e voltar assim, chegar a você, pegar aqui você e falar assim: chega, cansei de você, vou devolver você para o Egito. Ele não vai fazer isso, porque uma vez que você pertence a Deus, você passa a ser sagrado para Ele. Entende? Então, o que Ele vai fazer contigo? Ele vai, literalmente, vamos botar dessa forma, cruzar os braços e esperar você entender que é a vontade dEle que prevalece sobre a sua vida. Aí o seu tempo de deserto prolonga. Por quê? Porque você está dando murro em ponta de faca. Entende? Por que eu falo dando murro em ponta de faca? Porque você está se machucando e você não está percebendo. Você está teimando com algo, com alguém que não vai trocar de ideia, que é a vontade dele que prevalece. Então, quanto mais tempo você ficar brigando com Deus, ficar evitando, postergando, procrastinando o que você tem que fazer, mais tempo de deserto você vai passar. Porque Deus não vai voltar atrás na palavra dele. Uma vez que a palavra dele é lançada, ela não volta vazia. Entende? A gente precisa colocar tudo que a gente aprende da Bíblia na nossa vida de um modo que a gente veja que não é a nossa vontade que prevalece, é a vontade dele que prevalece. A gente tenta interpretar a Bíblia de uma maneira favorável a nós, mas a gente precisa interpretar a Bíblia de uma maneira, de um modo geral para nós. A gente precisa se encaixar, sim, em situações que a gente precisa de exortação, que a gente precisa de correção. A gente não pode encaixar a palavra de uma maneira na nossa vida que seja só algo bom, algo que não precisa de conserto, que nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, gente, nós somos falhos. Perfeito é Deus. Entende? Então, uma vez que você tem conhecimento disso, você está mais acessível à voz de Deus, porque você está entendendo que é a vontade dele que prevalece sobre a sua vida. Uma vez que você abriu a porta para Jesus, você não é mais seu. A sua vida não pertence mais a você. A vontade de Deus pertence sobre tudo, sobre toda a sua vida, sobre todo você. E é o que vai prevalecer até o fim de você ser recolhido. Até você chegar à eternidade. Entende? Então você não tem que olhar isso de uma forma negativa. Você tem que olhar isso de uma forma positiva e agradecer que você foi a ovelha que escutou a voz do seu pastor. E que hoje você tem alguém que rege sobre a sua vida. Só que para você viver, usufruir da presença de Deus, vamos botar dessa forma, que o tempo todo Deus está do nosso lado, ok? Mas a gente precisa reconhecer isso, que Ele está do nosso lado e que Ele é a favor de nós. A gente precisa buscar Ele em relacionamento. Entende? Deus não está ali no nosso lado apenas para fazer as nossas vontades. O amor também é correção. O amor também é exortação. O amor também é mostrar onde está errado e precisa consertar. A gente precisa sempre lembrar que Deus não compactua com erro.
Então, se você está errado, se você está errando, Deus vai te exortar, Deus vai conflitar você. Entende? Ele vai te mostrar que a situação que você se encontra, que o que você está fazendo está denegrindo você. Está levando você de volta para um buraco que ele já tirou. Para um cativeiro que ele já tirou e que você não pertence mais. Mas pela sua falta de conhecimento e pela sua imaturidade espiritual, você está voltando para o lugar de onde Deus te tirou. E como é que a gente faz para adquirir crescimento em Deus? Para a gente poder entender mais de Deus sobre a nossa vida, do que Deus quer conosco. Para a gente não ficar para a gente não ficar perdido no meio, né, do nada, assim, o que está acontecendo? Igual o cego em tiroteio, o que está acontecendo aqui? Eu não sei o que está acontecendo, o que é da minha vida, o que eu tenho que fazer, qual o direcionamento que eu tenho que ter. A gente não tem que ficar perdido, a gente precisa buscar a face de Deus. A gente precisa buscar a presença de Deus. Entende? Então você precisa dar o braço a torcer e reconhecer que Deus é na sua vida, porque você pertence a Ele. Você já abriu a porta para Jesus, você já confessou com a sua boca e com o seu coração que Jesus é seu Senhor e Salvador. Então você pertence a Deus, então você precisa reconhecer dentro de você que você não tem mais domínio sobre você. E que é a vontade de Deus que vai prevalecer. E você precisa parar de dar murro em ponta de faca, de ficar brigando com Deus e postergando o que você precisa fazer hoje e procrastinando para frente o que você tem que fazer. Entende, gente? Quanto mais tempo você teimar com Deus, maior vai ser o seu tempo no deserto. Mas se você entrar embaixo da palavra de Deus e se submeter ao que Ele está te pedindo, sendo obediente à sua palavra sem questionar, ok? Você vai passar pelo seu tempo de deserto normal. O seu tempo lá, vamos supor que o seu tempo de deserto seja 5 anos, seja 2 anos, seja 6 meses, você vai passar normal. Mas a partir do momento que você começa a reclamar, você começa a teimar, você começa a desobedecer, esses 6 meses, esse 1 ano, esses 5 anos pode se tornar o dobro. Cada um aqui tem a sua história, cada um aqui tem o seu processo individual. Então, para mim pode ser 5 anos, para você pode ser 6 meses, ou pode ser ao contrário. Tudo depende dos planos de Deus para sua vida, entende? Então, você precisa começar a olhar mais para o seu relacionamento com Deus com mais amor, com mais carinho, porque é isso que Ele faz conosco. Ele nos olha todos os dias com compaixão, amor e carinho, querendo mostrar pra gente que o que a gente está fazendo é errado. E que nós precisamos buscar mais a presença dEle. Que nós precisamos priorizar mais Ele. Que Ele quer ter sim um relacionamento conosco, mas não é para apenas ter um relacionamento conosco. Ele quer fazer parte da nossa vida. Então a gente precisa trazer Deus à existência na nossa vida. A gente precisa buscar trazer Deus mais para perto de nós, ao invés de afastarmos Ele. Entende? A gente precisa começar a interpretar a Bíblia de uma maneira correta e não de uma maneira que favorece a gente. Então vai ter dias que Deus vai confrontar, vai ter dias que Deus vai puxar a orelha, vai ter dias que Deus vai mostrar que a gente está errado, vai botar o dedo no nosso nariz e vai falar: você está errado, conserte-se. Isso tudo é amor, isso tudo é disciplina, é correção. Quem ama, corrige. Entende? Não é quem ama passa a mão na cabeça e fala: tudo bem, vai ficar tudo bem, eu vou consertar isso aqui, depois você continua do jeito que você está. Não. Deus nunca vai criar vocês dessa maneira, como se fosse um filho mimado, como se fosse uma pessoa que não quer ter trabalho. Não, gente. Entende? Então é necessário você saber que você pertence ao Senhor. E uma vez que você pertence ao Senhor, você não tem mais domínio sobre você. Então, se renda. Tira a armadura. Você está lutando contra a pessoa errada. Entende? Tira a armadura, você pertence a Ele. E volte-se para os caminhos do Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos ao escutar a tua voz. Ele está só esperando que você se renda a Ele. Entende? Dê o braço a torcer e passe a ter comunhão com Ele. E Ele fazer parte da sua vida. Tá bom, gente? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar que pertencemos a Ti, Pai. E que o seu lugar, estar do seu lado, estar perto de você é o melhor lugar que poderemos estar, Pai.
Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, transforma as nossas vidas, Pai. Transforma as nossas vidas da água para o vinho, Senhor. Que a sua vontade prevaleça sobre nós, Pai. Que a gente entenda que nós não pertencemos mais a nós, que nós pertencemos a Ti, Senhor. E nós damos liberdade, Senhor, para o Senhor fazer o que quiseres conosco, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Cada vida, Senhor, venha te buscar no secreto, Pai. E venha se entregar para Ti verdadeiramente, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.